Olá, meu nome é Sara, sou fisioterapeuta e vim contar um pouquinho sobre a história do método Pilates. Quem desenvolveu o método Pilates foi Joseph Pilates. Joseph nasceu em 1880 na Alemanha, filho de um pai ginasta grego e de uma mãe naturopata que acreditava na autocura do corpo. E Joseph nasceu uma criança muito frágil, muito doente, com algumas complicações. Ele tinha raquitismo, asma, bronquite e uma deficiência muito grande postural. Mas Joseph, até estimulado pelos seus pais, ele não se deixou levar por essas alterações. E ele começou a praticar muitos esportes. E ele treinava boxe, ele treinava natação, mergulho, sempre buscando se desenvolver. E ele, quando criança e adolescente, ele já começou a estudar o seu próprio corpo. E ele começou a perceber que a alteração postural que ele tinha e a deficiência da respiração causavam as suas doenças. E ele fazia exercícios, praticava seu exercício então ao ar livre, com a exposição do sol para ter a absorção da vitamina D. E ele percebeu que isso ajudava muito no seu bem-estar e na sua saúde. E ele começou a estudar o seu próprio corpo. E em 1912, Joseph, aos 32 anos, ele mudou-se para a Inglaterra. E lá ele começou a trabalhar como boxeador profissional e também como instrutor de defesa pessoal numa academia de polícia. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, Joseph, como ele era alemão, ele foi levado para um campo de concentração. Ele ficou recluso nesse campo de concentração e lá ele começou a trabalhar as suas habilidades, Ele começou a trabalhar com os detentos, também com alguns mutilados dessa guerra, e ele desenvolveu o seu método lá, esse método de exercícios que ele já praticava. E ele utilizava as camas de hospital, a mola dessa cama, que é bem parecido com alguns protótipos dos aparelhos que ele criou para desenvolver o seu método. E em 1914, esse método dele, ele ficou muito evidenciado quando todas as pessoas do seu batalhão não sofreram tanto com a influenza, que foi uma grande epidemia da época, Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, Joseph voltou para a Alemanha em 1918. Ele voltou para a Alemanha e lá ele foi convidado a trabalhar com o exército também, mas ele não quis, ele se mudou para os Estados Unidos. E nessa mudança para os Estados Unidos, em 1923, num navio, ele conheceu a Clara, a sua esposa. Clara era enfermeira e eles, quando chegaram em Nova York, então montaram o primeiro estúdio de Pilates. E desde então começaram a desenvolver o método e expandir os seus conhecimentos sobre saúde. Um conhecimento onde o método Pilates, ele integrava realmente os exercícios pelos seus princípios corpo, mente e espírito. Essa integração era dada pelos seus princípios, que nós vamos falar para vocês também, tá? Joseph, ele teve 2 obras publicadas, 2 livros publicados. O primeiro foi em 1934, que ele publicou Your Health, Sua Saúde. E a outra obra que ele desenvolveu foi a Volta da Vida, foi o Retorno da Vida pela Contrologia. O método Pilates, quando ele se iniciou, ele era determinado como o método de contrologia. E só após a sua morte foi chamado de método Pilates, que era o seu sobrenome para homenageá-lo, Joseph faleceu aos 83 anos, em 1967, e após isso, a sua esposa e seus discípulos difundiram o seu método. Pilates, ele chegou ao Brasil em meados de 1990 e foi a Alice Becker que trouxe esse método para o Brasil.
Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer mais profundo a história desse método Pilates, que ele é tão rico e tão importante para a nossa saúde física, mental e espiritual. Um abraço e até mais!